Oi, pessoal. Eu sou a Adriana Lippe, eu sou mestre em Ciência e Tecnologia do Mar e faço parte também do Instituto Schemberg. E eu vim aqui falar um pouquinho para vocês sobre comunicação não violenta. E eu estou bem animada de trazer esse conteúdo para vocês. E espero que você possa aí fechar as outras abas, desligar seu celular e acompanhar comigo aqui esse material, que eu acho que pode ajudar muito, não só na divulgação científica, mas também em outras esferas da sua vida. Eu vou falar um pouquinho do histórico e das referências da CNV, da comunicação não violenta, um pouquinho do processo, também dos poréns. Quando é que a comunicação não violenta, ela não vai ajudar muito, e deixar referências para vocês se aprofundarem mais nesse assunto. A comunicação não violenta, ela foi descrita pelo Marshall Rosenberg, que era um psicólogo estadunidense, e ele atuou bastante em clínica com jovens com problemas escolares. Então, aqueles jovens rebeldes que não se comportavam. Ele trabalhou bastante para tentar entender como é que ele poderia ajudar esses jovens no processo escolar e também os professores. Ele atuou bastante no movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos, então, junto com o movimento negro, e também atuou na mediação de conflitos de zonas em guerra, como Sérvia e Croácia, Ruanda e Palestina. E a principal referência que a gente tem é o livro Comunicação Não Violenta, escrito pelo Marshall Rosenberg. A CNV, ela tem algumas premissas. Primeiro, de que todos os seres humanos compartilham as mesmas necessidades. E elas são universais. Toda violência nasce de uma necessidade que não é atendida. E os conflitos violentos, eles surgem da comunicação falha das nossas necessidades. A partir desses preceitos básicos, a gente vai começar a pensar no processo. São 4 etapas e elas são muito mais internas do que externas, mas elas são muito importantes. A primeira, quando surge um conflito, é você identificar os sentimentos que estão vindo para você durante aquele conflito. Você se sente abandonado, você se sente frustrado, com raiva, tenso, com medo. Então, esse é um processo que você vai olhar para os seus sentimentos e tentar descrever. No começo, a gente não sabe esses sentimentos muito bem. Então, é muito importante exercitar e toda vez tentar pensar quais são os sentimentos que estão vindo em momentos mais difíceis para você começar a aprender a nomear esses sentimentos também. Na sequência, você vai observar o que aconteceu para culminar nesse conflito. E aqui é super importante você prestar atenção nos detalhes e não colocar um julgamento. Então, principalmente, ver as coisas que aconteceram. Então, por exemplo, se o seu amigo chega atrasado num compromisso, você não vai julgar que o seu amigo não liga para você, mas sim que ele chegou atrasado. Essa é a parte da observação. Você vai ver os fatos como eles aconteceram, sem assumir que as pessoas pensam ou julgam alguma coisa de você também. E também é importante você perguntar. Você perguntar por que a pessoa chegou atrasada, quais são os contextos, para você também não chegar com vários pré-julgamentos em cima da pessoa na hora de resolver esse conflito. A terceira etapa é você identificar as suas necessidades. Então você vai verificar quais foram as necessidades que você não teve completas pelo seu amigo ter chegado atrasado. E, mais uma vez, não é algo fácil. A gente precisa exercitar e entender quais são essas necessidades. É um trabalho muito mais interno. A quarta etapa é o pedido. Então é aqui que você vai juntar tudo que você sentiu, tudo que você observou, e as suas necessidades para fazer um pedido para essa pessoa. Então, por exemplo, você pode falar para o seu amigo: eu gostaria que você chegasse no horário, porque assim eu sinto que você está comprometido comigo. Mas nem sempre isso pode ser factível, né? Seu amigo pode não ter controle sobre o trânsito. Então, você pode adaptar o seu pedido. Então, eu gostaria que você me avisasse quando você estivesse chegando atrasado, se tiver algum imprevisto. Porque assim, eu sinto que você está comprometido em chegar e me encontrar. Então, essa é a última etapa que a gente realmente externaliza. E eles precisam ser específicos, ou seja, você tem que deixar bem claro o que você precisa, praticáveis. Por exemplo, seu amigo não tem controle sobre o trânsito, então deve ser algo que ele tenha controle para executar. E eles não podem ser impositivos. Então, o que a gente mais precisa é, acreditando na premissa que os seres humanos colaboram uns com os outros e comunicam as suas necessidades e que a gente se ajuda, a gente vai ter esse pedido e a pessoa tem a opção de ajudar ou não, de cumprir esse pedido ou não. E aqui a gente chega nos poréns, os momentos em que a CNV ela vai ser menos eficiente, menos efetiva. E a gente tem que considerar que ela funciona muito bem quando a gente tem pessoas que estão dispostas a ter uma conexão e elas têm recortes sociais muito parecidos e têm intenções e vontades que se alinham. Quando a gente tem recortes sociais muito diferenciados, como, por exemplo, uma pessoa sendo tirada de uma ocupação irregular por um policial militar,
com certeza ela não vai ter tempo de praticar a comunicação não violenta, porque ali o policial também não está interessado nas necessidades dessa pessoa, como uma necessidade de moradia e segurança. A gente precisa considerar também que em alguns conflitos a gente está numa posição de grande desigualdade de poder. E algumas pessoas com mais poder que a gente podem se dar ao luxo de não considerar os nossos pedidos e nos coagir a fazer o que elas querem que a gente faça. O outro fator que a gente precisa considerar é a questão de abusos psicológicos. Algumas vezes as pessoas podem utilizar a CNV para pedir para que as outras pessoas cumpram as necessidades para ela, sem que ela considere as necessidades dos outros. Então, nessas situações, a CNV ela vai patinar um pouquinho, mas ela pode servir para que você tenha clareza do que está acontecendo. E hoje em dia a gente vive na internet e a gente é toda hora estimulado a entrar em discussões, em polêmicas e em outros conflitos. E esse artigo da Edith Herven traz um pouquinho de questões para você considerar se vale a pena você entrar naquele conflito, naquela discussão de internet. Primeiro, você vai adicionar algo útil ou produtivo a essa conversa? Depois, a sua opinião, o seu comentário, ele é obrigatório? Alguém realmente pediu a sua posição, a sua opinião? Terceiro, você está sendo apenas performático? Você quer mostrar para os outros que você está engajado, que você entende do assunto ou que você tem uma opinião diferente? Quarto, você realmente está tentando ajudar? Você quer que aquele conflito seja menor? E por último, você tem informações suficientes do que aconteceu? Ou você tem apenas recortes, burburinhos e rumores que outras pessoas te trouxeram? Então isso é bem importante. Antes de entrar, considere a sua função, as informações que você tem ou não, suas intenções e o seu compromisso em ajudar a desescalar o conflito ou a reparar ele. E para você que se interessou pelo assunto, tem vontade de se aprofundar um pouquinho mais, eu vou deixar um monte de sugestões para vocês verem. Desde os conteúdos do podcast Incógnita, o workshop do Marshall Rosenberg e também materiais de apoio para você reconhecer os seus sentimentos e as suas necessidades. Então é isso, eu vou ficando por aqui e na próxima aula vocês vão saber mais sobre elementos-chave, definição de objetivos claros de público-alvo e desenvolvimento de estratégias de engajamento e impacto social. Obrigada!